pai que não mediu esforços para encontrar o assassino da filha. Uma investigação policial que durou anos e envolveu até a Interpol. Parece enredo de filme, mas é a história de um crime que abalou a Colômbia no início dos anos 90. Esse tempo todo, o assassino vivia aqui no Brasil. Já tinha um novo nome e até uma nova família. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV acompanhou o trabalho de policiais brasileiros e colombianos para encontrar e prender esse criminoso. Um crime brutal. Uma fuga que atravessou fronteiras. E um pai que nunca desistiu de buscar justiça. São as primeiras horas do ano de 1994. Martim recebe em casa Jaime, um jovem empresário, filho de uma tradicional família de Barranquilla, na Colômbia. O rapaz vai levar Nancy, de apenas 18 anos, a uma festa de Réveillon. Mas tudo o que acontece depois que passam pela porta é um mistério até hoje. Em vez de festa, agressões. Nancy é encontrada inconsciente, com sinais de estupro e um tiro na cabeça. Os primeiros dias do ano novo são no hospital, em coma, até que ela não resiste e morre. Qual a verdade para o que aconteceu naquela noite, 26 anos atrás? O crime ganhou as manchetes colombianas e virou até documentário. Mas a resposta estava esse tempo todo no Brasil. E um ano depois do cometimento do crime, ele já teria fugido aqui ao Brasil e vivia aqui há muitos anos sob essa identidade falsa. Você já vai ver como uma impressão digital revelou o assassino condenado à revelia na Colômbia. Mas antes, conheça o homem que impediu que esse crime fosse esquecido. Nós vamos falar com o senhor Martim, que é arquiteto e que segue na Colômbia em busca de respostas, sobretudo da extradição do assassino da filha dele. E a pergunta mais difícil é como foram esses anos de incerteza. Ha sido muito duro. Tem sido muito difícil. São 26 anos de uma busca constante, cotidianamente averiguando, perguntando, abrindo caminho até o assassino da minha filha. Porque é inacreditável que, com tudo que ele fez a Nancy e Mariana, ainda tenha fugido sem pagar por isso. Huido sem responder. Aos 78 anos, Martim ainda se lembra de cada detalhe daquela manhã de 1º de janeiro. Ele foi até a casa dos Saad em busca de notícias da filha, que não havia voltado no horário combinado. Encontrou a mãe de Jaime lavando o chão, sujo de sangue. Quando me disse... Foi quando ela me disse: sua filha sofreu um acidente. E eu saí desesperado, como um louco, e encontro o pai dele, Alberto Saad, na clínica. E ele me disse: Martim, sua filha tentou suicídio, sua filha se suicidou. A hipótese de suicídio foi descartada pouco depois pela perícia. Nancy não tinha resíduos de pólvora na mão direita. Já a esquerda havia sido colocada como forma de proteção diante do atirador. E o que é pior... E o que é pior, na clínica, a enfermeira me disse que a trouxeram nua, envolta em um lençol, a envolveram num lençol. E havia um tipo de matéria vegetal, uma espécie de carrapicho nela. O que dá a entender que primeiro a jogaram em um barranco, a deixaram em um terreno baldio. Alguém deve ter dito: você está maluco? Você atirou de casa, é o responsável por ela? Aí a pegaram, colocaram na parte de trás da caminhonete de Saad, a levaram até a clínica e foram embora. E depois lavaram na caminhoneta. A polícia colombiana emitiu um mandado de prisão contra Jaime 6 dias depois do crime, mas àquela altura ele já tinha sumido. O julgamento sem a presença do suspeito aconteceu 2 anos depois, em 96. O empresário foi condenado a 27 anos de cadeia pelo estupro e assassinato de Nancy.
Sem a versão do culpado, sobraram apenas peças de um quebra-cabeças que esse pai segue montando incansavelmente. Como esta carta anônima que ele recebeu poucos dias depois da morte da filha. Dizia: Senhor mestre, em poucas palavras, sua filha foi assassinada porque ela estava na calçada, batia na caminhonete, desesperada, subia e descia as escadas, até que ela subiu e encontrou ele, Jaime, digamos, em um bacanal, maquiado, se beijando. E ela, quando viu aquilo, saiu correndo. Salió corriendo. A perícia no quarto onde Nancy teria sido baleada indicou a presença de outro tipo sanguíneo que não pertencia nem a ela, nem a Jaime, o que pode indicar a participação de outra pessoa no crime. Além disso, no corpo da jovem foram identificados 2 tipos de sêmen, ou seja, quem a estuprou não teria feito isso sozinho. Essa carta foi revelada em 97, ou seja, seria bom que o Sr. Saad falasse se foi ele o único que participou do crime. Já está provado que ele participou porque ele foi condenado. O que resta saber é se ele foi a única pessoa que participou do homicídio. Em abril de 98, Jaime foi colocado na lista de difusão vermelha da Interpol. Basicamente é o instrumento pelo qual um país alerta todos os outros países membros, né? No caso hoje, todos os outros 193 países, de que uma pessoa é procurada naquele país para fins de extradição. De lá para cá, um trabalho de inteligência da Polícia Federal Brasileira perseguiu os rastros de um suspeito. Foi uma investigação praticamente incansável, que levou 2 anos, 1 ano e meio, muitos cruzamentos de bases de dados, diligências de campo também. Então os policiais foram à rua para tentar confirmar se de fato aquela identidade falsa da qual a gente suspeitava era uma pessoa real que ali vivia. Enquanto isso, as redes sociais ganhavam força e grupos colombianos cobravam respostas das autoridades. Em 2017, o jornalista Germán Corcho publicou uma reportagem relembrando a dor do pai de Nancy. Uma vez que se reviu o caso, uma vez que o Sr. Martín concede a entrevista e isso toma força outra vez, é possível que a Interpol tenha crescido a investigação a partir daí, como devia ter feito desde o princípio. Para as autoridades, Jaime escolheu o Brasil como esconderijo logo depois do crime, mas apenas 4 anos mais tarde é que ele assumiu o nome de Henrique dos Santos Abdala, quando conseguiu um CPF. No ano seguinte, obteve uma carteira de habilitação, que foi renovada em 2014. Até conseguiu abrir contas em bancos públicos e privados em 2016. Ele praticamente apagou e refez a própria vida. Ele inventou uma nova vida enganando outra pessoa. Com a nova identidade, segundo as investigações, o colombiano construiu a vida do zero em Belo Horizonte. Com uma rotina acima de qualquer suspeita, era dono de uma lavanderia, casado e pai de um rapaz de 24 anos e de uma adolescente de 17. Eu te pergunto, com que cara ele olha nos olhos dos filhos dele, sabendo o que fez? Documentos obtidos com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV mostram que nas certidões de nascimento dos filhos, Henrique usa, atenção, o nome verdadeiro, Jaime Henrique Saad Cormani. O comerciante nunca despertou suspeita entre os vizinhos. Era tido como uma pessoa discreta. Bem tranquilo, não era de sair muito, ficava mais quieto. Ele saía, fazia as caminhadas, voltava. Mas o que parecia uma vida pacata, na verdade, encobria um passado de crimes. Uma vida que mudou radicalmente quando o empresário foi preso a poucos metros de casa. E agora um detalhe que faz esse caso parecer roteiro de filme. Impressões digitais coletadas num copo foram fundamentais para confirmar a identidade de Jaime Saad. Segundo a polícia colombiana, as digitais foram comparadas com documentos falsos que ele usava aqui no Brasil e com os verdadeiros, deixados para trás na Colômbia.
Aliás, o colombiano de vida dupla faz parte de uma estatística crescente. Mais de 220 foragidos internacionais foram localizados e presos no Brasil só nos últimos 5 anos. Outro dado chama a atenção. Apesar de manter uma união estável desde 95, a relação com a atual esposa só foi formalizada dia 3 de fevereiro deste ano, menos de uma semana depois da prisão. E aqui, mais uma vez, Jaime usou o nome verdadeiro. Tentamos falar com a mulher dele. Quem é? Oi, eu posso falar com a... Ela não tá. Ela tá viajando, ela quer viajar, eu tô com o filho dela hoje. Para os advogados do fugitivo, o crime já teria prescrito, de acordo com as leis brasileiras. Além disso, depois da fuga, Jaime não cometeu qualquer delito em território nacional, tampouco em outro país. Pela legislação colombiana, a informação que a gente tem é de que a prescrição ocorrerá ou ocorreria em 2023. Né? Mas há diversas questões aí a serem consideradas nesse aspecto. Uma delas, por exemplo, é o fato de ele estar vivendo aqui sob uma identidade falsa, não caracterizaria aí a prática de um novo crime, que influenciaria naturalmente, pelo menos nos termos da legislação brasileira também, nessa consideração, nessa análise jurídica que será feita pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, da questão da prescrição. Ainda nesta semana, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se Jaime Saad será extraditado para a Colômbia para cumprir a condenação lá, ou se continuará aqui no Brasil. Para Martim, essa é a chance de ver o assassino da filha pagar pelo crime que cometeu. Eu digo com todo respeito aos senhores magistrados da Corte Suprema do Brasil que, com toda a sua sabedoria, levem em conta que Saad é um assassino convicto. Que Saad é um convicto assassino. Há 26 anos prejudicou minha filha e desde aquela época até hoje esteve fugindo. Por favor, eu imploro que aprovem a extradição de Saad à Colômbia. E quando pergunto se isso enfim fecharia uma ferida aberta há tanto tempo... Dizem que o tempo cura tudo, mas já se foram 26 anos. Não fecharam. Não fecharam.